Sim, ela voltou, a mais temida de todas, a Jut Jut. Ela está de volta. Volta mais ou menos, né? Ela está de volta mais ou menos. Eu tenho muitas opiniões para dar nesse assunto e tenho muitas coisas para contar também de coisas do passado. Não tanto assim, mas criando toda uma tensão no início do vídeo. O que tá rolando, né? Eu não sei se vocês viram, mas a Jut Jut já sumiu da internet há algum tempo, né? A gente ainda vai falar aqui um pouco dela. Foi lançado recentemente um podcast do Chico Felitti, que é esse de saída, A Vida Fora da Internet, que já tem todos os episódios disponíveis, caso você assine por R$ 9,90, vale muito a pena. Você assina aqui o trabalho do Chico, que é sempre muito legal. Você pode ver todos os episódios dos podcasts que ele lança. Se não, já tem um episódio disponível gratuitamente, e toda semana sai um episódio gratuito. Então vale a pena você dar lá, dar uma olhada. O que aconteceu? A Jut Jut, ela foi, basicamente, é uma das primeiras pessoas a estourar na internet, na época de Felipe Neto, na época da Kéfera. A Jut Jut, ela estourou na internet até algum tempo, numa época onde, basicamente, não existia Instagram, não existia stories na vida dela. Não era um momento mais simples da vida, né? Era um momento onde a gente não compartilhava 100%, a gente não sabia 100% da vida das pessoas. E a Jut Jut, ela estourou na internet, principalmente no YouTube, onde era a plataforma principal dela. Naquela época que a gente nem chamava de influenciador, né? A gente chamava de youtuber, né? As pessoas que criavam conteúdo a gente chamava de youtuber, por incrível que pareça. E hoje em dia, várias crianças nem sabem mais o que é essa palavra. Mas a Jut Jut, ela ficou durante alguns anos na internet e ela sumiu. Do nada, ela resolveu parar com tudo, sumir, principalmente durante a pandemia, e desde então nunca mais se ouviu falar dela. Ela gravou um vídeo ou outro pro GNT durante uma época, mas depois disso, depois de um tempo, nem isso mais ela gravou. O que a Jut Jut fazia? Ela tinha uma pegada bem de meio terapeuta, assim, é um conteúdo que bombava muito no YouTube, que hoje em dia quase não tem mais, que era um conteúdo bem falar de coisas da vida, né, de percepções da vida, e muita gente, hoje em dia esse conteúdo totalmente migrou pro Instagram, né? Então, muita gente sente muita falta porque ela basicamente tem uma relação de carinho com essa pessoa, que foi uma das primeiras a fazer isso com muita força na internet. Vamos ver só um primeiro vídeo dela, que aí depois a gente entra no surto que a internet se tornou depois que essa menina apareceu de novo. Tá bom. Esse é um trechinho de um vídeo dela. Não faz o menor sentido a gente lutar para as coisas serem para sempre. A gente tinha que lutar para as coisas serem gostosas enquanto elas estão sendo. Né? Mas não, a gente fica lutando pra... A folha cai, a gente bota ela de volta. Ela cai, a gente bota de volta. E simplesmente não vai ser assim. E aí a gente fica só se frustrando o tempo todo, porque coisas mudam e tá tudo bem. Eu acho que a gente não pensa sobre isso. Ninguém fica pensando, tipo, não, as coisas mudam, porque a folha cai. Então sempre que acontece uma mudança, a gente não tá preparado pra ela. A gente realmente acredita que as coisas vão ficar sendo como elas são sempre. E aí, sei lá, uma amizade se desfaz, ou uma amiga viaja e você nunca mais vê. Você fala, não, eu achava que ia ser pra sempre essa amizade, ou qualquer coisa assim, e aí você fica super chateado. Só que, se você já tem na sua mente essa informação de que as coisas vão mudar, eventualmente, quando elas mudam, você não fica desesperado. É lógico que, às vezes, você queria que umas coisas durassem mais, outras durassem menos. Mas é totalmente diferente você receber uma mudança sabendo que as coisas mudam e você receber uma mudança assim, não, tem que ser pra sempre. Eu sei que tem que ser pra sempre porque a Disney me disse, então tudo tem que ser pra sempre no mundo inteiro. Todas as coisas, tudo que eu faço, tudo que eu conquistei tem que ser uma conquista para sempre, entendeu? Não é saudável isso. Então, gente, como vocês puderam perceber, eu peguei aqui um pedacinho de um vídeo dela e o que ela fazia era isso. Pra você que nunca conheceu a Jut Jut, pra você que é jovem na internet, talvez fosse muito jovem pra isso, a Jut Jut eu acho que estourou ali por 2016, por aí. O que ela fazia é isso, ela tinha muita gente que amava muito ela, era a grande maioria, ou até porque a gente não tinha tanto, não era tão hospício a internet como ela é hoje, e tinha gente que até tinha suas críticas, né, e muitas dessas críticas tinham também por uma questão de você se relacionar com uma pessoa que tava bombando, né. Eu já era criadora de conteúdo na época que ela começou a estourar, e era óbvio que ela era sempre uma referência, né? Eu tenho uma coisa curiosa, eu estudei na mesma época que ela na faculdade, a gente nunca chegou a ser amigo, nunca chegou a ser próximo, a gente nunca se falou, mas ela fazia o mesmo curso que eu na mesma época na faculdade, e ela sempre foi uma pessoa muito bicho do mato, assim, muito. É muito curioso porque tem muita gente que vê a Júlia no YouTube e não imagina que durante a vida dela, ela sempre foi uma pessoa meio deslocada, e isso a gente se identifica muito, eu me identifico muito com ela nesse lugar, de que ela é uma pessoa bem
bem deslocada, assim. Ela sempre foi uma pessoa que não era uma pessoa que tão conversava tanto. E aí eu fui conhecer ela pessoalmente em 2018, eu acho. A gente teve uma dinâmica numa parada que eu participei. E aí eu conversei com ela durante um tempo. E ela também sempre muito quieta no canto dela. Muito restrita, assim. Quem conhece ela no off não acha estranho o que aconteceu com ela. O que aconteceu? Ela sumiu, ela comprou um carro e ela foi rodar o Brasil. E depois de um tempo, ela saiu completamente da internet e hoje ela mora numa cidadezinha de 1000 habitantes já tem algum tempo. Ela teve um filho e muita gente não sabe, nunca viu esse filho, não sabe de nada. E ela escolheu dessa maneira. Ela vive numa casa muito simples, uma casa basicamente sem internet. Ela falou que durante muito tempo a cidade dela fica sem sinal de telefone. Então ela escolheu abdicar completamente da vida. Quem vê ela no online acha estranho, porque é uma pessoa que, óbvio, tinha um dinheiro de família, morava num lugar bom, morava no Rio de Janeiro, depois foi morar num bairro super bom em São Paulo. Mas quem já viu ela no off, quem conhecia ela e quem teve algum contato com ela, não acha tão estranho ela ter feito essa escolha. Porque ela era uma pessoa bem pensadora nesse sentido de não faz muito sentido isso aqui tudo. O que a Jutjut fez foi basicamente se tornar uma pessoa que vários outros jovens fazem, que é meio largar tudo e viver do que a terra dá. Eu até fiz uma brincadeira no Twitter e a gente vai ver as reações do Twitter, porque lá é o grande surto e também no TikTok, mas dizendo que a Jutjut virou meio que o jovem que vai pra Ecovila, né? Viver de lugar que não tem nem descarga, que não tem nada, e a pessoa não tem nem luz elétrica direito, mas ela escolhe ir pra esse lugar, e tem muito jovem que vai pra esse lugar mesmo, buscando uma vida mais simples. Eu acho que ela, em algum momento, tem um pouco desse paralelo. Aí, menina, a galera deu uma boa surtada sobre esse assunto. A gente vai ver algumas reações do TikTok, e depois a gente vai ver as reações do Twitter, inclusive do post que eu fiz lá no Twitter, e que a galera... Eu sou a maior flopada do mundo no Twitter, né? Mas uma vez na vida tá na morte, eu falo alguma coisa que interessa. Então vamos ver um vídeo, e o próximo vídeo é da mais temida de todas, aquela que voltou, a Bárbara. Gente, vamos falar da Jutjut? Uma coisa muito importante. Esses próximos vídeos que a gente vai ver um vídeo da Bárbara e a gente vai ver um vídeo da Maíra Miller. Esses vídeos saíram no momento que o Chico Felitti, né, que é o dono do podcast, anunciou que ia ter um podcast com a Jutjut. Ninguém ainda sabia muito bem como é que ia ser esse podcast, mas sabia que uma pessoa encontrou ela, uma jornalista, né, que trabalha junto com o Chico, descobriu onde ela tava, foi lá na frente da casa dela, falou: ô querida, tudo bom? E a Jutjut atendeu ela e resolveu conversar com ela. Isso aqui foi antes do podcast sair. Do possível retorno dela pra realidade, porque eu vi uma entrevista que tem umas fofocas, eu vou trazer pra vocês compilado, caso vocês não queiram ir pesquisar, porque eu sou sim uma mãe. Pra quem não sabe, a Jutjut é uma criadora de conteúdo, né, porque ela sumiu faz uns anos, e ela fazia muitos vídeos, principalmente no YouTube, com diversas reflexões, assim, de uma forma muito emocional, muito pensando por todos os lados. E não tem quem não goste dela. Tem quem não goste, mas aí a gente não gosta de volta. É isso que eu ia falar. É a internet. Naquela época até poderia parecer que teria alguém que não gostasse, que não teria ninguém que não gostasse dela. Mas hoje é basicamente impossível. Inclusive, você sabe que você está fazendo sucesso na internet quando começa a aparecer as pessoas falando: não vou com a cara dessa fulana. E essa pessoa não devia nem existir. Ela ficou sumida há uns anos, a gente só sabia que ela tava, tipo, no meio do mato, vivendo num lugar afastado. E recentemente ela fez um encontro presencial em Ouro Preto, que era pago e não podia filmar, não podia falar na internet, não podia fazer nada, e parece que ela vai fazer mais versões disso. E aí o Chico Felitti, que é um cara que eu amo, eu ouço todos os podcasts dele, vai lançar um chamado Júlia, que conta a história da Jutjut e entende o porquê do sumiço, não pra expor ela, mas pra falar muito dessas questões da internet, porque a Jutjut sumiu porque cansou da internet, né? Aí eu vi uma entrevista dele, que ele fala, inclusive, que ela deu entrevista pro podcast, e ela disse que ela sumiu da internet porque a internet mudou muito. E realmente, a época que a Jutjut fazia os vídeos dela, era tudo muito diferente. Não tinha muito hater, não tinha muita coisa negativa. As pessoas que gostavam comentavam e seguiam, e quem não gostava tocava a vida. E depois se tornou bonito você comentar da aparência dos outros e falar mal, enfim, expor pra caramba. Aí a Jutjut deve ter juntado um dinheiro legal e sumiu da internet. E aí nessa entrevista que ela deu pro Chico Felitti, ela vai falar muito disso, mas a gente vai ter que esperar o podcast sair, e aí a gente descobre todo mundo junto. Mas o que eu vim comentar foi exatamente sobre esse fato da internet. Gente, eu não estou na internet há nem 2 anos, pra você terem uma noção, e eu entendo 100% a Jutjut. A maioria das vezes, o ônus não compensa o bônus.
A gente acaba gostando muito da internet no começo, porque realmente você constrói uma comunidade, você ganha muitos seguidores, comentários positivos, é uma grana muito bacana, mas depois você percebe que as pessoas começam a achar pequenos defeitos ou coisas que elas não gostam, começam a comentar de você em várias redes sociais, e daí várias pessoas comentam atrás, e isso se torna uma coisa extremamente negativa, sabe? E nem sempre compensa. Por exemplo, a grana. Eu estou na internet pela grana, gente. Eu nunca quis ser uma pessoa famosa, conhecida, etc. Eu tô aqui pela grana e pela flexibilidade desse trabalho, né? Porque eu trabalho super pouco comparando com quando eu tinha 2, 3 empregos apenas para sobreviver. Inclusive eu fiz um vídeo esses dias falando um pouco desse negócio da reclamação da internet, né? Acho que até já foi pro ar esse vídeo. Não, ainda vai pro ar. Eu fiz um vídeo falando sobre esse negócio dessa reclamação da internet e o quanto é importante a gente se ligar que a gente, como influenciador, não pode ficar reclamando da vida como se fosse, ai meu Deus, como é difícil ser criador de conteúdo, porque é uma vida muito mais privilegiada do que muita gente. Então tem esse recorte, mas eu falo bem mais disso nesse outro vídeo que eu acho que já vai ter saído, não sei. Mas essa coisa que a Bárbara falou, e por que eu faço tanta questão de trazer a Bárbara às vezes aqui, e a Paloma, e uma galera que já foi cancelada nesse canal e em outros canais por causa das opiniões que eles dão. Porque as pessoas, elas hoje têm uma necessidade brutal de terem uma opinião sobre as pessoas. E não é sobre a opinião das pessoas. Eu não tenho que ter uma opinião sobre o que a Bárbara falou. Eu preciso ter uma opinião sobre a Bárbara. E eu sinto que tem uma necessidade na internet constante, ainda mais de criadores de conteúdo, que são pessoas que supostamente fazem sucesso, que supostamente chegaram lá, e muitas outras pessoas gostariam de estar lá e não conseguem, acabam criando uma situação do tipo, pra eu não olhar pra essa pessoa e falar, putz, eu queria tanto ter essa vida, que seria legal ter essa vida, eu crio uma forma de descobrir que essa pessoa só chegou lá porque ela é uma filha da puta, porque ela é uma pessoa sem moral, porque ela é uma pessoa muito escrota no fundo. E todo mundo que ganha algum nível de exposição na internet chega nesse lugar. Tem gente que age, e isso é uma defesa da pessoa, que ela precisa descobrir como arrancar a sua máscara. Primeiro que elas têm informações privilegiadas sobre coisas que ninguém sabe na internet, sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre não sei o quê, ou pega alguma coisa que essa pessoa fez e transforma ela no maior monstro possível. Então é isso, a Bárbara foi criticada por causa do negócio do Liam Payne. Pronto, ela virou a maior vagabunda da internet, a pior pessoa do mundo, uma pessoa que merece ser cuspida na rua, porque ela deu um comentário que as pessoas não concordaram, que acharam que ela perdeu o limite em algumas coisas. A Paloma, a mesma coisa, foi lá, comentou o negócio do negócio do avião, virou a maior piranha da internet, a maior escrota, ninguém pode olhar pra cara dela, tá banida de todos os lugares. E sinceramente, gente, a Jutsu, se tivesse hoje produzindo conteúdo, estaria exatamente no mesmo lugar. Porque naquela época, 2016, não tinha muito dessa pegada, até porque não tinha muito essa manada ridícula de gente doida sendo maluca. Até porque a gente ainda tava no início dessa história de influenciador. Então, e não só ela estaria passando por isso, como foi só essa garota dar uma entrevista para um podcast que o Twitter, o hospício chamado Twitter, resolveu cancelar ela por algum motivo que ele descobriu pra cancelar. A menina só foi lá e falou pro podcast, olha, eu estou vivendo dessa maneira. E de repente o Twitter inteiro está falando um monte de coisa. Então, isso que a Bárbara tá falando é muito importante, porque, gente, as pessoas são complexas, as pessoas elas erram, elas acertam. Eu erro várias vezes, eu acerto também outras vezes, e isso não me torna uma pessoa filha da puta, isso só me torna um ser humano. E se você não tá preparado pra lidar com essa complexidade das pessoas na internet, é melhor não consumir conteúdo. Porque sempre as pessoas que você acompanha vão te decepcionar em algum momento. Sempre em algum momento essa pessoa vai falar uma coisa que você não concorda. Sempre essa pessoa vai fazer alguma coisa que você vai achar que não é tão legal. Porque essa pessoa é um ser humano, porque essa pessoa não vive a sua vida, essa pessoa não concorda das mesmas coisas que você, porque essa pessoa não tem o mesmo background que você, não tem o mesmo contexto que você, porque ela tem opiniões diferentes e tá tudo certo ela ter opiniões diferentes. Ela não vira um monstro por causa disso. Então eu vejo muita gente comentando aqui às vezes, do tipo, primeiro, muito chateada de discordar de mim, tá tudo certo, o que eu mais quero é que as pessoas discordem de mim e a gente possa conversar. E tem alguns comentários que são tipo, estou decepcionada com você. Me desculpa, se você tá decepcionada comigo, você colocou em mim uma necessidade, você colocou em mim uma expectativa que é sua, não minha. Então você vai lidar com a expectativa. Você não tá decepcionada comigo, você tá decepcionada com a imagem que você construiu de mim na sua cabeça. E que eu, infelizmente, não sou essa imagem. Então eu vou acabar quebrando
tudo isso. A Bárbara também, a Paloma também, a Jujute também, todo mundo. Hoje em dia, a gente infelizmente tem um pouco dessa cabeça de que a gente precisa, para se proteger emocionalmente e de uma forma bem imatura, criar pessoas que ou são deuses ou são o diabo. Ou são a pessoa perfeita, a fada sensata, ou a pessoa mais escrota do mundo. Então a gente precisa passar um pouco desse lugar. Eu queria muito, inclusive, eu até pedi autorização pro Chico Felice, eu não sei se ele vai ver o meu pedido até esse vídeo ao ar, mas eu pedi muito pra tocar um pedaço específico do podcast, que a Júlia fala exatamente sobre esse assunto, e que quando eu ouvi eu falei, meu Deus, é exatamente isso. Essas pessoas, gente, ninguém é perfeito na internet. Se você tá procurando alguém pra você concordar 100%, faça você o seu próprio conteúdo, porque você só vai concordar 100% com você, e às vezes nem isso, porque eu discordo de mim várias vezes em algum momento. Pra mim a internet é muito equilibrado o ônus e o bônus, sabe? Então eu entendo super, assim, se eu tivesse uma grana muito boa, gente, eu super sumiria da internet. E eu tô louca pra ouvir o POV da Jutijute, sabe? O que ela tem a dizer sobre o fato da internet ter mudado, como é que ela chegou nessa conclusão de sumir, e agora, se ela vai voltar, em que formato ela vai voltar, como é que ela tá pensando nisso, sabe? Eu realmente tô muito curiosa, porque eu só não sumiria no meio do mato porque eu não gosto do mato, mas de resto... Gente, é isso. Ai, sério. Eu nunca faria isso, tá? Eu amo esse trabalho, eu quero fazer isso aqui durante muitos e muitos anos. Eu quero estar com 60, 70 anos produzindo conteúdo pra internet. Talvez não o mesmo ritmo, talvez não o mesmo formato, mas eu gosto muito disso aqui, eu gosto muito da comunidade, eu gosto muito de vocês, todo mundo que tá aqui de cabeça aberta pra ouvir e pra conversar também. Nunca faria isso, nunca iria pro meio do mato, adoro um ar-condicionado. Então, assim, não sou essa pessoa. Mas dá pra entender, entendeu? É muito cansativo, gente. Nesse último rolê que rolou aí do Podpah, eu ouvi cada coisa absurda, e não é só de cancelamento, não. É de pessoas inventando. Teve um menino, inclusive, que eu até tirei print, eu fiz questão de tirar print, eu nem sei se esse print tá aqui. Mas assim, eu tirei print porque o menino estava falando do meu passado, da minha família, dizendo que eu sou old money, dizendo que eu tenho dinheiro de família, que a minha família é riquíssima. E assim, diga de onde tirou essa informação? Do cu dele. Aí depois, quando falaram, não, nossa, mas eu acho... Aí por que tiraram essa conclusão? Por causa do meu sobrenome. Como se o meu sobrenome fosse um sobrenome de algum rei. A pessoa, ela me relaciona com o Ricardo Boixá, e aí fala, não, o Ricardo Boixá era famoso, então provavelmente ela é rica. Mas o Ricardo Boixá não é nem da minha família. Quer dizer, ele é da minha família, ele não é uma pessoa próxima, nunca foi próxima de mim, ele é distante na árvore genealógica, mas eu nunca herdei nada dele, tá, gente? E nem sei se ele era tão rico desse nível pra poder abastar a família inteira. Aí as pessoas falaram, olha o sobrenome dela, ela é old money. Tipo, bicha, mas tem a gente com sobrenome complicado por aí que não tem R$1. E aí depois falaram, não, o marido da Beta é riquíssimo. Meu amor, o marido é do interior de Niterói, entendeu? Do interior do Rio Grande, do Rio de Janeiro, da parte fluminense. Assim, de uma cidade zero rica. Eu também nasci em Irajá, queridas. Zona norte do Rio de Janeiro. Nasci em Coelho Neto. Minha infância, durante um bom pedaço, foi ali. Depois eu fui morar na frente da Cidade de Deus. Então, assim, só na cabeça de vocês que eu sou uma pessoa abastada, riquíssima, tá hoje aqui... comprando Dior pra arrastar na cara de vocês, não é isso que eu faço. As pessoas, elas precisam descobrir um motivo pra odiar as pessoas. Seja esse o motivo de que eu sou herdeira, que não existe esse motivo, seja esse o motivo de que eu falo mal da aparência das pessoas na internet, o que também não é verdade, mas entendo as pessoas que criticam e por que é que foi entendido dessa maneira, seja porque eu já fui ativista, corpo livre, body positive, coisas que eu nunca vou deixar de ser, mas que antes eu falava coisas e hoje eu não falo, e já falei várias vezes sobre isso, inclusive gravei um podcast esses dias falando sobre coisas que eu falava antigamente e não concordava. E aí vem outras acusações, que eu roubava conteúdo das pessoas, da internet, como se a internet toda fosse só uma coisa só, como se todos os conteúdos fossem super originais da internet, como se as experiências que a gente tem são experiências completamente individuais. Então, se eu conto uma coisa que eu passei, é porque eu copiei de fulano de tal, porque é impossível ter passado a mesma situação. Então, as pessoas, elas estão sempre tentando descobrir coisas para mostrar, olha como essa pessoa é uma filha da puta, olha como essa pessoa não é uma pessoa legal. Então é muito cansativo tá isso na internet, só que é isso, gente, eu tô aqui há 8 anos. Eu comecei 1 ano depois da Júlia, depois da Jujute. Óbvio que eu tenho um antes e depois da minha transição na internet, e eu hoje brinco dizendo que eu tenho 6 meses de vida na internet, que foi quando eu voltei pro YouTube, né? Tem 6 meses, nem 1 ano tem nisso, mas eu tenho uma vida prévia disso, e uma vida de muita exposição o tempo inteiro. Mesmo que eu nunca tenha sido uma pessoa extremamente famosa, do nível dela, eu sempre tive uma certa exposição, e que essa exposição me trouxe bastante hate também. Então, as pessoas, elas têm que parar com essa porra, gente. Toda vez que você começar
a ter ranço de uma pessoa, começa a se olhar pra dentro. Começa a olhar, por que eu tô tendo ranço dessa pessoa? Será que eu tenho inveja dessa pessoa? Será que eu tô me sentindo mal dessa pessoa estar num lugar que eu gostaria de estar? A Jut foi uma pessoa que me causou insatisfação durante muito tempo na minha vida. Porque eu via uma pessoa que supostamente tinha vindo do mesmo lugar que eu, que a gente estudou junto em algum nível, que me causava um incômodo profundo eu trabalhar na internet e não fazer o mesmo sucesso que ela. Então, e eu já falei aqui sobre inveja aqui em outros vídeos, eu senti uma inveja profunda dela, sempre senti. Então, na época que ela tava bombando, eu falava, cara, olha como ela faz um trabalho e chega nas pessoas, e olha como o trabalho que eu tô fazendo não tá chegando a ninguém. É muito fácil a gente entrar nesse lugar. Só que é diferente, né? Porque eu não quero, eu olhava pra ela e eu não queria que ela perdesse aquilo. E aí é muito fácil eu criar a narrativa de, olha que lixo esse conteúdo que ela faz. Muita gente criticava ela. É um canal que fala de obviedades, fala de coisas muito idiotas, ela fala de coisas óbvias como se fosse a coisa mais nova do mundo. Sim, e às vezes o óbvio precisa ser dito. E sim, às vezes aquele conteúdo dela, ela falava, é a maneira que ela fala, é a maneira que ela tocava no assunto. E é óbvio, sim, vocês viram esse vídeo dela, não tem nenhuma grande, novidade, ela não é o Freud, ela não é a reencarnação do Freud, mas ela tinha, sim, uma maneira de trazer os assuntos que eram maneiras legais. Ah, sim, ela tinha dinheiro de família, ela é herdeira, não sei o quê. Eu sei bem pouco dessa parte, mas muita gente diz que era e eu não sei se sim. Mas, de qualquer forma, ela é uma pessoa que tinha um trabalho legal na internet e que durante muito tempo, eu, como não conseguia trabalhar isso dentro de mim, me causava muita insatisfação. E, gente, qualquer criador de conteúdo que diga que não olha para outro criador de conteúdo e se sente mal pela pessoa estar fazendo sucesso, tá mentindo. Porque esse é o nosso trabalho. É foda a gente criar conteúdo, porque quando eu trabalho numa agência, por exemplo, de publicidade, e aí eu crio uma rede social para um cliente, se aquela rede social não tá indo bem, eu não me sinto mal como pessoa. Eu falo, vamos trabalhar mais, vamos construir mais, vamos fazer não sei o quê. Agora, quando uma rede social minha, o meu nome, com a minha cara vai mal, eu acho que eu sou o lixo. Eu acho que eu sou a pessoa ruim. Eu tenho certeza que você, que já tentou criar conteúdo na internet, que já tentou fazer alguma coisa nesse sentido e já passou por isso, eu tenho certeza que você já sentiu isso. A gente tem que começar a tratar essas coisas na terapia, tratar isso internamente da gente. O que é que eu sinto dentro de mim que eu acho que eu não mereço ter aquilo ali que aquela pessoa tem? O que eu sinto dentro de mim que eu acho que eu sou uma pessoa ruim e que aquela pessoa é boa? Eu tava esses dias conversando, inclusive, com um professor meu, e ele foi me dar um feedback de uma coisa que me tocou muito, assim. Ele falou, você duvida de você o tempo inteiro. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, você faz com um olhar, quase com um olhar debochado pra dizer, eu tô fazendo isso aqui, mas não é bom o suficiente. E é isso, gente, é uma coisa que eu tenho que tratar comigo. E é óbvio que isso, muitas vezes, no momento de relaxamento, nos momentos onde eu não tô em guarda, nos momentos que eu não tô atenta, em vigília da situação, isso acaba se tornando inveja, isso acaba se tornando tristeza, isso acaba se tornando uma forma de eu olhar pros outros e falar, porra, como minha vida é um lixo, como a vida dos outros é muito melhor do que a minha. Então isso acontece com todo mundo. Eu tô zero imune a isso. Zero. Muito pelo contrário. Foi só o canal cair as visualizações semana retrasada que eu passei a semana inteira muito mal. Então assim, esse é o trabalho, gente. Esse é o trabalho. Infelizmente estamos aqui na internet assim. Infelizmente isso não vai deixar de afetar a gente só ganha um pouco mais de casca pra conseguir lidar um pouco melhor. Eu antigamente teria visto os views do canal caírem e teria parado de fazer. E hoje eu tenho a consciência de que eu tenho que continuar fazendo. Esse vídeo já tá gigante, com a minha vala só. Eu não toquei quase vídeo nenhum. É isso, gente. É isso. A internet precisa muito de terapia. A internet precisa muito olhar os sentimentos próprios. E pra mim, esse caso da Jut, ele é emblemático. Ele é emblemático porque ele tá mostrando exatamente isso. O quanto uma pessoa que saiu da internet está incomodando milhares de outras pessoas. Sendo que ela não tem nada com nada. Ela nunca foi pra internet falar, vivam como eu. Nunca. Voltamos a partir daqui. Saiu o podcast. No podcast, ela simplesmente falou assim, gente, eu não quero mais isso aqui, eu não quero mais a internet, eu não vou mais voltar pra internet. Eu tô morando num lugar super simples, numa cidade de 1000 habitantes. Ela comprou um terreno na Chapada, ela própria construiu a casa dela. E na casa não tem nem luz elétrica ainda, não tem nem descarga ainda. Ela lava a roupa no rio. E ela falou que ela está muito bem, feliz, e é isso que ela quer viver. E aí, de repente, a internet achou que ela estava romantizando a pobreza. Então vamos ver um vídeo aqui que ficou forte aí no TikTok falando um pouco dessa opinião e vamos ouvir. Gente, como o rico romantiza a pobreza, né? Vocês ouviram o primeiro episódio do podcast do Chico Felitti sobre o sumiço da Jut? Qualquer coisa pesquisem o nome dela, mas o resumo do resumo, a Jut era uma youtuber muito famosa que chegou a trabalhar, tipo, pra Globo e tudo mais, e ela simplesmente sumiu de uma hora pra outra. Sim, de uma hora pra outra não, porque quem estava cronicamente online na época do sumiço dela, principalmente no Twitter, sabe mais ou menos o motivo do sumiço dela. Eu não sei se ela vai contar o real motivo, eu acho que não, no podcast, mas quem tava no Twitter deve saber. Enfim, ele saiu caçando ela e achou ela morando numa cidade completamente pacata, tipo, de 1000 habitantes,
totalmente reclusa. Ai, gente, vocês entendem? Disso, eu não tenho nada contra essa menina, tá? O nome dela é Bárbara Herr. De novo, a gente aqui não comenta sobre pessoas, a gente comenta sobre ideias. Vocês percebem como tem aqui exatamente isso que eu acabei de falar sobre existe um segredo obscuro atrás da Jut que ela não vai contar de verdade sobre por que ela sumiu da internet? Como se essa decisão enorme que ela tomou foi por causa de uma coisa que aconteceu. E não porque ela é assim, porque muitas coisas na vida dela levaram a isso. É sempre esse lugar do segredo, o segredo que expõe a farsa da pessoa. Usa e numa casa super simples, sem internet, sem nada. A mulher mudou da água pro vinho. Mas não foi isso que me pegou. O que me pegou é que no meio do podcast, ela fala que ela comprou um terreno na Chapada, que eu imagino que seja Chapada dos Veadeiros, né? E que ela falou que ela ama ir pra lá porque a casinha dela não tem nada, nem banheiro. Ou seja, lá na Chapada, ela vive sem saneamento básico. Porque se ela não tem banheiro, vocês imaginam onde é que ela faz as necessidades dela, né? Ela diz que ela toma banho no rio, mas banho é o de menos, você imagina o resto. E no que eu ouvi ela falando isso, eu, como uma pessoa que é de origem simples, e olha que eu nem vim de um lugar sem saneamento básico, tá? Eu só era bem mais pobre mesmo. Fiquei, cara, qual o tamanho do privilégio que uma pessoa nasce pra ela achar o máximo morar num lugar sem saneamento básico? Pelo amor de Deus, isso não é um hate pra Jut, tá? Por favor, não levem pra esse lado. Foi só que eu ouvi isso e me veio na mente algo que eu já até conversei com os meus amigos há um tempo atrás. Que é assim, sabe quem larga tudo pra viver, tipo, na roça, numa casa sem reboco, sem piso, sem nada? Rico. Porque você não vai ver um pobre que ascendeu na vida querendo largar tudo e voltar a viver num lugar sem saneamento básico. Eu vou dar uma comparação assim, mais aqui da vida real. Você imagina o Whindersson Nunes passando por tudo que ele já passou na internet, que foi até muito mais do que a Jut, largando tudo e voltando a viver uma vida extremamente pobre, que era a realidade dele antes de ganhar fama na internet? Não, né? Porque quem veio de lá não quer voltar pra lá. E quem não veio dessa realidade, mas conhece ela, não morava nela, mas morava próxima, não quer ir pra lá de jeito nenhum. Mas assim, me falem vocês largariam tudo, absolutamente tudo, pra viver num lugar sem piso, sem internet, sem luz, sem saneamento básico? Mas assim, eu não tô falando de você que, por exemplo, os seus avós fizeram faculdade. Não é com você que eu tô falando, tá? É você que realmente veio de um lugar de pobreza. Se você conquistar tudo aquilo que você sonha em conquistar, você acha que você voltaria pra pobreza? Porque, assim, dando meu exemplo novamente, eu não vi da extrema pobreza, mas eu morei perto dela, eu conheço essa realidade, entendeu? E hoje eu tenho muito mais do que eu tinha quando eu comecei. E ainda assim eu sou considerada pobre, mesmo tendo mais do que 93% da população brasileira. E eu não sei o que poderia acontecer na minha vida para eu querer morar num lugar sem saneamento básico. E eu imagino que a maioria das pessoas que vieram de onde eu vim, ou até de mais um pouco embaixo, ou um pouquinho mais em cima, também não ia querer. Que agora, voltando no final do vídeo, que eu sei que não é todo mundo que chega aqui. Vocês lembram do que aconteceu com a Jut um pouco antes dela sair da internet? Que ela estava sendo minimamente cancelada? E que explica o motivo dela ter saído? Fala que não era só eu que tava online no Twitter nessa época e que faz ideia do motivo. Por favor, exatamente, gente. Vamos esperar o podcast, ver se ela vai falar a real. Mas eu também acho que eu não falaria, porque eu não quero ser processada. Entende, gente? Temos muitas coisas. Esse vídeo tem tantas camadas, que eu vou tentar lembrar de todos os pontos que eu quero falar sobre esse vídeo. A gente tem outros vídeos ainda pra ver, ainda tem bastante coisa pra reagir, mas eu preciso falar de todos os pontos que eu sei desse vídeo. Primeiro, as pessoas elas confundem simplicidade com pobreza. A Jut não tá vivendo uma vida pobre. A Jut não tá vivendo uma vida miserável. Miserável é você viver num lugar de tanta pobreza por você não ter dinheiro. Você não ter dinheiro quer dizer que você não tem dinheiro pra botar uma comida na sua mesa. Você não tem dinheiro pra conseguir pagar uma conta. Você vive de uma determinada forma, que você não tem reboco na parede, que você não tem isso, não tem aquilo, não tem luz elétrica, não tem isso, porque você não pode ter. Esta miséria, ela precisa ser combatida. E isso através de política pública, isso através de muitas coisas que a gente precisa entender como resolver isso. O que a Jut está vivendo é uma vida simples. E uma vida que muita gente vive. E que não tem essa questão. A gente tá numa bolha da
cidade. A gente tá numa bolha de pessoas que vivem em grandes metrópoles, ou que vivem perto de cidades, ou que são lugares onde as pessoas elas querem ascender socialmente. Não são todas as pessoas no mundo que querem ascender socialmente. Tem pessoas que gostam de viver no sítio, tem pessoas que gostam de viver na fazendinha, tem pessoas que gostam de viver em lugares que não estão 100% conectados. Isso, óbvio. Tem muito rico que tem um pouco desse fetiche de vamos viver uma vida mais simples, mas tem gente pobre também que tem um pouco desse lugar. E pobre, que eu digo, é uma pessoa que não tem dinheiro pra comprar um carro da noite pro dia, mas tem dinheiro pra botar comida na mesa, tem dinheiro pra plantar a sua própria comida. De novo, ela não está fazendo isso num retiro. E tem muita gente também que tem um pouco desse lugar de vamos experimentar como é a vida pobre e vai lá pro retiro. Por exemplo, você vai lá conhecer as comunidades ribeirinhas de indígenas na Amazônia. Eles estão vivendo na miséria? Eles estão lá porque eles não quiseram ascender socialmente? Eles têm os costumes e a cultura deles porque eles são pessoas não civilizadas? Ou talvez existam outras formas de viver que não é a forma que a gente vive em São Paulo. Talvez existem outras maneiras de você se conectar, ou de você tomar a sua vida que não sejam essa maneira que o capitalismo diz que a gente tem que seguir. Então, de novo, eu nunca escolheria isso. Eu gosto desse lugar. Eu amo estar aqui e ter conforto, e estar aqui e ter condição de fazer as coisas, e estar aqui e não estar sentindo calor na hora que eu tô gravando. Eu amo tudo isso. Só que existem outras maneiras de viver. E aí é muita falta de informação também dizer que ela vive sem saneamento básico. Existem outras maneiras de você dar seguimento aos seus dejetos, sabia disso? E nem sempre eles são sobre encanar e colocar um esgoto encanado. Muito pelo contrário, o que parece, pelo que eu já ouvi 2 episódios já do podcast da Jujutsu, é que ela está resolvendo ter outra relação com o lixo, com os despejos dela da natureza, com a maneira que ela usa a tecnologia. Você sabia que existe vaso sanitário de compostagem? Que as pessoas cagam, jogam feno em cima e aquilo ali vira adubo depois pra terra? Você sabia que existem outras maneiras que não simplesmente são cagar no meio do mato e intoxicar ali a mata? Você sabia que tem lugares onde você pode pegar o seu lixo que você faz da comida que você produz e você transformar aquilo ali também em adubo? Então, tem muitas coisas que a gente tem que ter uma certa noção de que tem pessoas hoje em dia escolhendo viver outra vida. E pra gente pode ser muito louco isso. Mas isso é uma escolha que a pessoa pode ter. Sim, ela não está vivendo. Um jovem que hoje vai para uma ecovila, no meio de Caraíva, no meio de uma cidade do interior da Bahia, essa pessoa ela não está fetichizando a pobreza. Ela não está indo para lá para descobrir como é que vive um pobre. Não. Talvez ela queira experimentar, ou talvez ela tenha um pensamento de que as pessoas podem viver de uma outra maneira que não essa que a gente está vivendo. E eu sinto profundamente, pelas palavras da Jujutsu, do que ela já teve no podcast, que é isso que ela está procurando. Ela está plantando muito da própria comida dela, ela limita o tempo que ela fica na internet e o que ela busca na internet. É muito difícil a gente ter uma visão limitada sobre o que é a única vida possível e dizer que essa garota está romantizando alguma coisa. Aí, vamos para o segundo ponto. Para você romantizar alguma coisa, você precisa divulgar aquilo de alguma maneira. Você precisa fazer com que esse trabalho queira mudar a cabeça ou a imagem das pessoas sobre uma determinada coisa. Romantizar nada mais é do que você pegar uma coisa e você só mostrar as coisas boas daquilo. E foco na palavra mostrar. Você precisa vender aquilo como uma ideia. A Júlia não está na internet falando, olha como a minha composteira é legal, venha plantar junto comigo. Olha como é legal não ter luz aqui, ter um monte de goteira nessa casa. E nem sei se a casa dela tem goteira, muito pelo contrário, acho que não. Ela não está divulgando o modo de vida dela. Ela fez esse podcast e tem gente até questionando se isso não é uma grande jogada de marketing. Ela não precisa disso. Então assim, ela não está fazendo isso, ela não está fazendo um canal divulgando, olha como é legal a minha vida sem nada. E de novo, uma vida simples não é uma vida pobre. Ela não está numa vida sem nada. Ela está numa vida simples, uma vida que tem outra conexão, uma vida de um lugar mais tranquilo e que muitas pessoas no mundo, eu tenho certeza que muitas pessoas lá da cidadezinha de 1000 habitantes dela estão lá porque querem aquela vida. Não é porque simplesmente não podem morar na Faria Lima. Nem todo mundo quer morar na Faria Lima, gente. Nem todo mundo quer morar nos Jardins. Nem todo mundo quer morar na Avenida Atlântica. Tem muita gente que quer uma vida simples. E sim, tem gente rica que gosta disso? Sim. Tem gente que também, que não tem essa grana toda, mas que tem o suficiente pra viver e que quer viver dessa maneira. Então, saiamos um pouco do nosso umbigo para a gente se ligar um pouco. Então, esses são 2 pontos. Então, eu já falei do ponto do negócio de tirar a máscara da pessoa, do vida simples e vida pobre. Já falei agora do sei lá o que eu já não lembro. São muitos pequenos pontos que eu quero tocar nisso.
isso e não sei se eu vou conseguir tocar todos. Mas durante o vídeo eu acho que eu vou conseguir ter alguma noção disso. Vamos voltar pra reagir? Vamos ver agora então, vamos continuar o vídeo, vendo o vídeo da Maíra Miller. Será que a Juju tá romantizando a pobreza? Pra quem tá perdido, a Beatriz Trevisan e o Chico Felitti fizeram um podcast pra procurar celebridades que não estão mais na mídia, que decidiram viver uma vida offline. Ou seja, foram mexer com quem tá quieto. Eu fiz um vídeo criticando e me massacraram. Agora tá todo mundo concordando comigo, né? Mas vamos lá. Quem está em campo é a Beatriz. Ou seja, quem foi procurar mesmo a Júlia foi a Beatriz. Ela vai lá na cidade em que ela está alocada, que é uma cidadezinha pequena, eles não falam o nome da cidade, mas ela tem 1000 habitantes, então assim, é uma cidade bem pequena mesmo. Vai até a casa dela, bate palma, entende? Assim, é um rolê pra achar a Júlia. Ai, daí primeiro a Júlia não tá em casa. Aí depois volta, a Júlia tá em casa. E bem rapidamente, a Júlia aceita conversar. Aceita dar uma entrevista. Assim, pra quem escolheu estar fora da internet e aceitar dar essa entrevista, é um pouco estranho, mas tudo bem. E aí nessa entrevista, gente, ela disse que tem um terreno na Chapada, não sabemos qual Chapada, e ela passou os últimos 3 meses, não tem uma casa de tijolo, cimento. Ela tem uma casa que ela e o companheiro dela construíram de pedra. Eles construíram só pra ter um teto fixo, porque a casa não tem saneamento básico, não tem banheiro e não tem eletricidade. Consequentemente, ela não tem uma máquina de lavar roupa. Ela diz que ela lava a roupa no rio. Só que ela fala isso com uma felicidade, sabe? Não é algo ruim pra ela. E eu sinto que ela fala como se ela estivesse se reconectando, assim, com o mundo, com a natureza. Essas coisas que gente, paz e amor faz. É aí que a gente entra. Será que ela tá romantizando essa questão de, né, não ter um saneamento básico, não ter um banheiro, não ter uma máquina de lavar roupa? Só que assim, a Júlia é uma pessoa de classe média. Ela não é rica, mas ela tem ali um certo dinheiro. Ela não trabalha, ela vive hoje para ser do lar, cuidar do filho dela. Ela tem um filho de 4 anos, se eu não me engano. Eu, sinceramente, acho coisa de maluco ter vontade de fazer as coisas que ela faz. Mas se ela não tá prejudicando ninguém, pra mim tanto faz, entendeu? Não sou eu que vou ter que lavar a roupa na mão. Porque eu imagino que ela também não use fralda descartável na criança. Aí também não sou eu que vou ter que lavar a fralda de pano. Mas muita gente falando, assim, que quando tu é pobre e tu luta muito pra sair da pobreza, tu não tem essa visão romântica de querer voltar a viver uma vida simples, só que não simples, entendeu? Sem as necessidades básicas. Porque é diferente de tu, eu estava vivendo na internet e eu quero viver uma vida no simples. Vou morar no campo, mas o campo tem eletricidade, o campo tem uma máquina de lavar roupa, eu tenho um vaso sanitário, sabe? É muito diferente essas duas realidades. Só que ao que eu entendi, essa outra casa, né, que ela tem, não é a casa principal dela. Ela vai de vez em quando ali passar um tempo. Mas assim, gente, eu não conseguiria. Não conseguiria. Primeiro que eu não ia conseguir morar num lugar que não tem delivery, tá? Sou preguiçosa pra cozinhar. Pronto, falei. Adoro cozinhar, mas assim, todo dia, todas as refeições, não. Eu sou preguiçosa. Agora, não tenho vaso sanitário e uma máquina de lavar roupa? Não. Não é pra mim. Se ela tá feliz, ó, aí é com ela. Vocês entendem como eu acho que aqui tem um pensamento da cidade? Até porque, assim, é aquilo. Romantizar a pobreza, gente, é você chegar pra alguém e falar assim, é muito bom, sabe? Constrói caráter, você ser uma pessoa pobre. Nossa, foi ótimo, eu agradeço muito por ter passado fome. Eu agradeço muito. Olha como essa pessoa simples. É isso. E normalmente, romantizar a pobreza vem muito de pessoas ricas que querem endeusar pessoas pobres pra não se responsabilizarem no meio da história por estar alimentando uma história de pobreza. Então, romantizar a pobreza tem muito mais a ver com isso do que você simplesmente escolher não ter nada. Então, eu acho que a gente na internet, a gente escolhe algumas palavras, alguns jargões, algumas frases pra poder falar de coisas que não são exatamente aquilo que a gente tá falando. Até porque é aquela história, eu nunca moraria num lugar que não tem delivery. Quantas pessoas têm que ganhar quase nada pra poderem fazer delivery na tua casa? Então, assim, você entende? Aquela máxima, né, do tipo, pra cidade funcionar, muita gente tem que estar ganhando pouco. Muita gente tem que estar aceitando fazer trabalhos que não são bem remunerados, pra poder os serviços todos funcionarem. Como é que se resolve isso? Eu não sei, eu não tenho a resposta. São coisas que a gente precisa pensar. Talvez romantizar a pobreza seja chegar pra uma pessoa que não tem nada e falar que se ela fizer tal coisa, ela vai conseguir mudar de vida. Talvez isso seja um pouco romantizar a pobreza. Talvez isso seja falar, não, você tá hoje passando por isso porque um dia você vai merecer estar melhor. Que é um pouco do discurso religioso, né? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Então a gente tem... Isso pra mim é romantizar a pobreza. É você ver
que as pessoas estão passando por uma dificuldade que não é escolha delas, e você dizer que bom, ela está expiando os pecados dela aqui para um dia ir pro reino dos céus. Isso é romantizar a pobreza. Agora, o que essa garota tá fazendo é só viver na vida dela. E talvez toda a reação que está tendo contra a volta dela entre muitas aspas, comprova de que a melhor coisa que ela fez foi realmente ter saído da internet. Eu quero passar aqui mais um vídeo da Estela para falar sobre esse assunto, e depois eu queria mostrar o Twitter. Nem sei se vai valer a pena mostrar o Twitter, mas vamos ver. Não terminei de ouvir o podcast da Juju, mas eu gostaria de trazer alguns pontos aqui antes de terminar de ouvir. Podem existir algumas contradições nesse vídeo, mas acontece da vida, a vida é contraditória e eu sou hipócrita. A começar pelo seguinte, gente. Se eu, Estela, sumo do mapa, vou para um lugar difícil de me localizar, sem internet, sem nada, para viver, sabe, isolada mesmo do mundo, é porque eu não quero ser encontrada. Se um dia isso acontecer e alguém vier atrás de mim, eu vou ficar muito puta. Eu vou ficar absurdamente puta. Ah, eu quero entrevistar você. Não vai. Juju ainda foi simpática. Porque não vai. Ah, te localizei, você não vai me encontrar. Eu não quero falar com você. Se eu sumir, é pra porra de um motivo. Né, gente? A gente tem que começar a entender as mensagens que o mundo manda pra gente, tá bom? Segundo ponto. O lance lá da casa, dela ser assim, dela ser assada, tá sendo uma discussão do povo na internet. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui. Como uma pessoa crescida em Niterói, nascida no Rio, crescida em Niterói, no meio de classe média, que estudou em boas escolas, que frequenta, aliás, bons lugares, que tem acesso a muitas coisas que Juju teve acesso, eu posso falar com toda certeza do mundo, só faz essa graça de largar tudo e ir pro meio do mato quem tem o mínimo de rede de apoio, tá bom? Porque se der merda, você tem pra onde voltar. E eu não tô falando de você ter super grana na vida, não, porque ela é uma pessoa de classe média, gente. Ela não é uma pessoa podre, riquíssima, meu Deus do céu, dona de fazendas, elite. Não, não é. Ela é uma pessoa de classe média. Eu gosto sempre de frisar isso porque a noção de riqueza das pessoas vai muito em comparação com a sua vida, né? Então, assim, tem gente que não cresceu tendo tudo que ela tem. Então, pra essa pessoa, a realidade da Juju é uma realidade, porra, fora de série. Ela é absurdamente rica. Ela é podre de rica, ela é quase a rainha do gado. E não é bem assim. Só que o ponto que eu quero chegar é esse. Só faz isso quem tem rede de apoio. Eu falo isso porque todo mundo no seu grupo de amizade tem uma Juju que larga tudo e vai viver no meio do mato. E aí, com o tempo, vai vendo que aquilo ali é insustentável e volta para a realidade que ela sempre cresceu, mas com uma cabeça um pouco mais diferente, entende? Isso acontece, tá? Isso só acontece com quem tem suporte. Se der uma merda, tem pai, tem mãe, tem amigos. Nesse meio a gente tem muitos amigos, uns que ajudam os outros. Se eu virar pra minha mãe e falar que eu tô indo embora, que eu quero viver no mato, que eu quero, sei lá, ter uma vida mais simples, minha mãe primeiro vai querer me internar, porque, além disso, tem um recorte, né? Minha mãe é negra. Então, ia baixar ali uma Rochelle, do tipo, você não vai pra lugar nenhum, você tá maluca, tá? A gente vai no psiquiatra. Mas depois de um tempo de muita conversa, acho que ela entenderia e me deixaria voar. Entendeu? Me deixaria viver a vida como eu quisesse. Se desse merda... Isso que a Estela tá falando é muito realidade, assim. Eu acho que essa crítica que as pessoas estão fazendo tem um pouco desse lugar. De ela só pode fazer isso porque ela tem dinheiro pra fazer isso. E é como ela falou, ela não é podre de rica. Até onde eu sabia também, ela não era podre de rica. Ela tem uma situação boa, mas ela não era podre de rica. Ela ganhou um dinheiro legal com a internet também. Mas é óbvio que a pessoa só faz isso, só pode viver essa vida, se ela tem uma capacidade de saber que ela não vai passar por dificuldades. Isso eu acho que é um fato. E eu acho que a crítica nasce um pouco desse lugar. Nasce um pouco desse lugar de criticar ela de como que ela conseguiu tudo que ela conseguiu e está fazendo uma coisa que muita gente não gostaria de fazer. Agora, sair disso pra dizer que ela tá romantizando a pobreza, sair disso pra dizer que é um absurdo ela fazer isso, sair disso pra dizer que ela não pode fazer isso, é outro lugar. Eu acho que talvez a saída dela levanta debates que deveriam ser menos sobre ela e mais sobre a situação. Sobre por que uma pessoa que tem tudo tá fazendo essa escolha? Será que é possível viver dessa maneira? Será que as pessoas, todo mundo que tivesse possibilidade, que
ia querer sair da vida simples que as pessoas têm? Será que o único caminho que tem é esse caminho da evolução, ordem e progresso que a gente tem? Então acho que são vários debates que ela levanta com isso. Talvez a gente esteja se focando em um debate que é sobre destruir a imagem dela, no sentido de criticar ela pessoalmente, sendo que ela tá muito bem obrigada lá no offline, vivendo a vida dela, enquanto vocês estão se debatendo aqui na internet, inclusive eu, né? Eu ia voltar pra minha casinha, pro meu banheiro, pro meu quarto, pro meu ar-condicionado, pra vida boa que eu tenho. Eu ia ter suporte. Esse tipo de coisa só faz quem tem suporte. Ah, briga com o pai, briga com mãe e larga tudo. Gente, não é bem assim. Não é bem assim porque eu já conheci mais de uma. Uma que tinha uma relação razoável com a família e outra que não tinha uma relação não tão boa com a família. E hoje em dia todo mundo se dá bem. Todo mundo vive muito bem. Olha só, acontece da pessoa não ter uma boa relação com a família, largar tudo e ir embora e não olhar pra trás e viver. Acontece. Isso acontece. É a maioria dos casos? Não, gente. Não é. É simplesmente a pessoa que foi pro mundo, que cresceu numa bolha de classe média, porque é porra de uma bolha. Quando eu falo que é uma bolha. E dentro dessa bolha, quando você vai pro mundo, ou você mantém seu padrão de vida, mas se torna mais crítico às coisas do mundo, que é o que acontece com boa parte das pessoas, ou você se permanece nessa bolha, porque tem uma galera que vive nessa bolha, ou você simplesmente rompe com tudo. E é uma parcela pequena, mas tem essa parcela. Mas só faz isso quem tem um mínimo suporte. E eu não tô falando que essa pessoa precisa ter tubos de dinheiro para fazer isso. Ela precisa ter suporte. Suporte de família, que é o suporte financeiro, o suporte emocional, para onde ela pode voltar, para onde ela pode se reconectar. Suporte de amigos. Às vezes você não tem a sua família naquele momento, mas você tem um amigo que pode te prestar um socorro naquele momento. Acontece, gente. Tem, é o que mais tem. O povo ficar impressionado com isso, pra mim não me impressiona, porque todo grupinho de amizade, especialmente, eu não sei o que acontece na água de Niterói. Eu falo isso porque eu também conheço esse mundo de perto. Conheço esse mundo de perto, conheço muitas pessoas que vivem um pouco nessa vibe. Muitas delas não têm rede de suporte, tem muita gente que escolhe viver dessa maneira por uma escolha mesmo e se der merda, deu merda pra cacete. Mas conheço muito esse universo de muito próximo. Então sei que muito disso tá um pouco na mesma área de escolher ser vegana. Essa talvez seja a escolha muito mais radical do que escolher ser vegana na cidade, é basicamente começar a construir uma outra maneira de viver a vida. Então é isso. Eu acho que todo mundo deve ter alguma pessoa, principalmente eu acho que no Rio de Janeiro, assim, eu não sei de São Paulo tanto, não passei a minha infância aqui, nem a minha adolescência, mas eu acho que todo mundo tem uma pessoa, eu tenho algumas também que passaram um pouco por essa experiência. Todo grupinho de amizade tem um bagulho desse, de alguém que larga tudo, vai pro mundo porque quer viver o simples, entende? E depois a pessoa volta. Sempre voltam, gente. Sempre voltam. E aí, quando falam que criticam a romantização da vida simples, é uma crítica que é válida, gente. Porque só quer viver essa vida de que você não tem acesso a saneamento básico quem nunca teve isso. Porque quem teve quer ter o mínimo de dignidade. E aqui fazendo um paralelo, que muita gente vai acabar fazendo esse paralelo, que é do tipo, Adriano Imperador voltou pra favela e ninguém fala nada, todo mundo vangloria. É porque o Adriano Imperador cresceu na favela. E pra ele, aquele lugar tem uma memória afetiva da infância dele. Das pessoas que viveram ali, são pessoas que o conheceram antes da fama. É uma realidade completamente diferente da mina que cresceu estudando no Gay Lussac, que é uma baita escola aqui de Niterói, que cresceu estudando na PUC, sabe? Cresceu viajando, fazendo curso de idioma. Galera que quer largar isso, filha, tá assim, desprendido num nível e quer viver a vida dela, e a vida é dela, né? O grande X da questão é isso, a vida é dela, e grande foda-se pra tudo que eu falei aqui. Acho que esse é. Ela quer viver, deixa ela viver a vida dela. Acho sim que rola uma romantização aí do caramba. Mas enfim, né? Cada um vive o que quer. Ela tá lá, vivendo a vida dela com a família dela, e eu tô aqui dando opinião não requisitada. É sobre isso. Tem mais outros vídeos da Estela aqui que eu quero
mostrar. Alguém mandou pra ela assim, ó. Sim, nunca vi um pobre romantizar perrengue. Sempre é uma galera classe média, sem muita noção do privilégio, que é ter aquele padrão de vida. Não sei se eu já deixei claro nesse vídeo. Sim, só quem consegue ter essa escolha é quem sabe que se der merda, vai ter pra onde voltar. Só que eu ainda tenho um questionamento sobre se ela está romantizando alguma coisa ou não. Porque se ela estivesse divulgando isso, se ela estivesse falando, façam isso que é melhor pra vocês, eu até poderia dizer, ai que legal, como é legal ver. Eu acho que as pessoas estão muito focadas também na casa dela, da Chapada, que não tem saneamento básico. Eu tenho certeza que na casa dela, da cidade de 1000 habitantes, tem luz elétrica, tem saneamento básico. Eu imagino que ela não ia querer viver nesse lugar. Agora, eu acho que a gente tá construindo uma segunda imagem de uma pessoa a partir também de um fragmento de uma fala que ela teve. E te digo mais, muita gente nem ouviu o podcast e muita gente só ouviu o primeiro episódio. E no primeiro episódio, ó, é onde tá esses pedaços aonde a galera tá mais comentando, que é a vida dela na Chapada e que é a cidadezinha pequenininha. Eu não vou falar isso de um lugar de vivência, vou aproveitar minha pausa do almoço, mas de um lugar de noção. Toda pessoa com o mínimo de noção da vida sabe que para uma pessoa que é pobre, ter o mínimo é importante. E eu tô falando assim, o mínimo de você ter uma máquina de lavar roupa, uma casa limpa, habitável, com piso ajeitadinho pra você não sujar a sua casa toda hora, ter a sua casa limpa, ter comida na mesa, ter um emprego, ter seu nome limpo. Isso são coisas importantes. Eu não vou nem entrar no mérito do saneamento básico, porque saneamento básico, gente, é um direito, tá? E é um direito básico mínimo que a pessoa tem. Toda pessoa que larga a vida, porque não romantizou, quem romantiza... Não. Toda pessoa que larga uma vida confortável para ir, eu quero viver o mais simples, o mundo, a terra, tá romantizando sim a vida com menos, com o simples, porque vive. Gente, está, porque quem cresceu com o simples, dificilmente, com o simples que eu digo, sem nada, né? Sem um banheiro decente, sem uma máquina para lavar roupa, ninguém vai querer lavar roupa na porra do rio. É muita falta de contato com a realidade, minha gente. Minha gente, pelo amor de Deus. Assim, olha que eu vivo numa bolha. Vamos estourar essa bolha de vez em quando, sair, olhar pro mundo. Olha pro mundo. Você... Não é normal, gente. Vocês estão normalizando. Porque... Não, tudo bem, a vida dela. Foda-se também, né? Estamos aqui falando da vida dos outros. Eu acabei de bater um pratão de arroz, feijão, carne, salada. Tô tomando um café, tô sentada, se me der calor, ligo o ar-condicionado. Assim, também foda-se, né? Ficar aqui falando da vida dos outros também. Sabe, Esqueto? Umas coisas também não faz muito sentido, não. Mas é porque esse discurso, quando é jogado assim na internet, aí o povo acha que, eu tenho que fazer também. Você não tem que nada. Você não tem que nada, tá? Porque você, às vezes, não tem nem onde cair vivo. Porque é sempre um povo que não tem onde cair vivo, que quer ir nas ideias de gente que tem pra onde voltar. Esse pra mim, é o ponto, assim, ó, que dá problema. Vocês ficam indo nas águas dos outros, a outra lá vive a vida saudável dela, acorda 4 da manhã. Aí a outra, que tem uma vida completamente ferrada, que acorda cedo, vai trabalhar, não sei o que, quer ter a mesma vida das 4 horas da manhã. Não vai ter. Não tem. Só que às vezes a gente tá tão, cronicamente online que a gente dificilmente olha pra fora, olha pro mundo, ali o mundo, uma árvore, entendeu? Aí outra menina falou assim, teve uma menina que falou, no comentário, porque às vezes ela quer criar o filho nesse momento da infância, num espaço apartado de tudo que ela tem. Minha gente, vocês conhecem a cidade de Niterói? O que mais tem em Niterói é, comprava um terreno lá em Várzea das Moças, lá em Engenho do Mato, comprava uma chácara, um sítio. Ia pra lá, os filhos iam estudar na aldeia Curumim, no Paulo Freire. Ia ter ia usufruir desse mesmo rolê da vida natural, entendeu? Aí plantava tudo lá na chácara, no Engenho do Mato, escondido num buraco lá em Várzea das Moças. Comprava um sítio em Rio do Ouro. Ficava lá pra dentro. Tava longe, baldeador, lá pra dentro, sabe? Além de descida da estrada velha aqui de Niterói, arrumava um sítio, um buraco, uma casa lá pra dentro do Maceió, que é um bairro aqui de Niterói. Não ia ter estresse. Ninguém ia perturbar ela. Porque ela ia continuar morando aqui, ia continuar tendo de tudo. É assim, gente, quando eu falo que eu conheço uma penca, eu tava almoçando agora com a minha mãe, a gente tava contabilizando, a gente conhece pelo menos assim, lembrando de conversa, umas 4. 4! Peraí. 4.
Só nesse papo bobo aqui que a gente teve, foram 4. Todas, sem exceção, depois de um tempo, voltaram pra casa. Voltaram pra vida que elas tinham. Com a mesma mentalidade. Por quê? Porque é zero fácil passar por isso, tá, gente? É zero fácil. Eu não sei, eu tenho... Bem, vocês já viram o vídeo até aqui e percebem que eu tenho minhas discordâncias com a Estela nesse lugar. Eu não acho que ela tá romantizando nada a partir do momento que ela escolhe fazer isso por ela e não tá trazendo isso pra internet, não tá vivendo isso e não tá vendendo essa ideia. O podcast foi lá, foi querer saber a opinião dela, ela deu a opinião dela, mas ela tá lá na casinha dela, quieta. Ela não tá divulgando isso pra ninguém, nem tá falando o que as pessoas devem ou não devem fazer. Eu acho que a Estela tem uma visão, que eu também tenho, que a gente nunca faria isso. Eu nunca faria isso. É aquilo, eu já passei dificuldade de passar fome na vida? Não. Minha família já teve dificuldades financeiras, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente já teve dificuldades financeiras de muitas vezes terem que fazer coisas para conseguir dinheiro. Meu pai já vendeu bebedouro de água na rua, né? Então, assim, já passou por situações muito complicadas, a gente já passou por situações muito apertadas de dinheiro, mas nunca passamos por uma situação onde a minha família precisou ou passar fome, ou não sei o quê. E a gente tinha, em algum nível, uma rede de apoio que fazia com que a gente não passasse necessidade. Então, não tô aqui em momento nenhum falando que eu tenho qualquer tipo de comparação com uma pessoa que não tem nada e nada disso. Eu também tenho muito orgulho de onde eu cheguei, do que eu conquistei, das coisas que eu fiz, da minha família ter conseguido pagar a faculdade que eu fiz. E isso eu sei que é um puta privilégio. E ainda assim, eu tenho muita vontade de conseguir mais coisas pra mim, de conseguir chegar em lugares onde eu nunca imaginava que eu poderia. Então, eu também nunca faria isso, nunca escolheria esse lugar, mas ainda fico pensando sobre o quanto é válido uma pessoa querer fazer isso. Porque é isso, como eu conheço esse outro lado, talvez eu tenha um pouco mais de contato, quando a gente vê de lado essas pessoas que se isolam na vida, né, a gente acha uma coisa muito louca. Então, talvez a Estela tenha um pouco dessa vivência de conheço 4 pessoas que já fizeram isso, foram, vazaram e depois voltaram. Só que eu tenho um conhecimento de muitos grupos que escolhem tentar descobrir uma outra maneira de viver. E eu acho que é muito válido essa experiência. A experiência no sentido de é muito válido ter pessoas que estão pensando isso. É muito válido ter pessoas que estão pensando, será que a gente precisa disso tudo mesmo? Porque eu acho que essa dicotomia da vida, de alguma maneira, ela é importante. Pra gente ter essas experiências acontecendo pra que uma coisa possa influenciar a outra. Então, foi o que ela falou. As pessoas sempre voltam, mas voltam com uma outra cabeça. Voltam com talvez uma cabeça de que a gente não precisa disso tudo, de que a gente não precisa consumir tanto. Eu também acho que é transformador a gente estar na cidade, de alguma maneira, trabalhando para que a gente possa repensar. Mas eu não acho que é tão doido, assim, que é tão louco, que é tão romantizar. Porque eu acho que quando a gente fala de romantizar a pobreza, tem muito a ver com esta é a forma, a maneira certa de viver. Quando a gente desiste dela, a gente tá romantizando uma coisa que não vale a pena. E, de novo, eu acho que as pessoas estão focando muito no negócio dela ter comprado um terreno na Chapada, numa casa que não tem banheiro. Porque a casa que ela mora, real, tem tudo isso, gente. Ela não abriu mão de nada disso. Mas eu entendo. Mentalidade completamente diferente. Mas voltaram porque não se sustenta no longo prazo, minha gente. Então a pessoa pode voltar a viver. Não é verdade, tá? A pessoa que pode até... Tem gente que realmente volta, que não aguenta, não sei o que, não, mas tem gente que fica pra sempre, tá? Não é verdade que todo mundo volta, não. A sua vida sem muitos luxos. Viver uma vida mais simples do que vivia antes. Dar uma educação diferente pros seus filhos, que cada um faz o que bem entender das suas vidas. E ter uma vida tranquila. É possível. É possível, entende? Só que assim, é muito difícil porque se tem uma exposição muito grande, muito rápida, e lidar com isso é muito difícil. Assim, ainda mais a gente aqui na internet que sai de uma vida de uma pessoa comum pra ser uma pessoa exposta. Ainda mais do jeito que ela foi exposta, assim, de aparecer em rede nacional e afins. E esse ponto da romantização de pobreza, a gente vê muito, sabe onde? Nesses espaços de classe média que tem uma galera tilelê cirandeira. Muita coisa, tá? Galera, não tem um contato com o transporte público no dia a dia. Se tem, é pouco, tá? Tem um academicismo, uma coisa que leu. Total, isso aqui, gente, é um fato consumado. E aí, sabe o que eu acho também? Que é corajoso de uma pessoa bancar essa história. Porque é aquilo, não adianta você ser hippie, paz e amor, tilelê, na Vila Madalena. É aquela, tipo, não, estamos repensando, não sei o quê. Só que, na verdade, você não abriu mão de nada, né? Você não abriu mão pra ver como é que é essa vida, como é que funciona, como é que deixa de funcionar. É sempre no mundo das ideias. O tilelelismo é sempre
no mundo das ideias, né? É sempre no que vamos construir para o mundo. Mas, por enquanto, vamos continuar consumindo aqui o que a gente já consome desde sempre. Eu acho corajoso da parte dela e viver isso de verdade. E viver isso de alguma maneira do tipo, ok, vamos ver se essa ideia aqui se sustenta. Gente, eu tô mostrando vários vídeos que discordam do ponto que eu tô falando, porque eu ainda acho que tem uma outra discussão que a gente tem que trazer, que eu já trouxe já no início do vídeo, que é essa nossa capacidade de poder lidar com pessoas que pensam diferente da gente. Então é isso. Eu respeito super a Estela, respeito todo mundo que passa nesse canal. Eu respeito muito a opinião, porque se eu não respeitasse, eu não estaria trazendo aqui. Mas o que eu mais gosto é da gente estar aqui nesse debate, que é um debate que é quase um monólogo, porque a pessoa não tá debatendo de volta comigo, mas a gente aprender que, tipo assim, a Estela, ela concordo em vários pontos com ela, em várias coisas que ela tá falando. Discordo de outros pontos. Acho que talvez o que ela tá falando eu daria uma outra visão. Eu tento trazer essa visão aqui pra vocês, eu tento trazer esse outro lado. E eu acho que grande parte também do que fez a Júlia querer sair da internet é a gente ter perdido um pouco dessa habilidade. É a gente ter perdido um pouco. Quanto mais a gente se conectou na internet, mais as redes tornaram a gente pessoas que só conseguem viver dentro da nossa própria bolha, ouvindo sempre as mesmas coisas, reforçando sempre as nossas crenças, e a gente perdeu a capacidade de conseguir olhar além do nosso umbigo. E para mim isso é muito caro. Então eu gosto muito de tentar trazer isso com mais... quase como uma proposta. Eu misturei propósito com proposta. Uma proposta desse canal. Muita gente fala isso. A Beta sempre quer aprofundar fofocas que são muito superficiais. Sim, é o que eu gosto de fazer, gente. É isso que eu quero continuar fazendo aqui na internet. E acho uma coisa também muito importante. Eu vou tocar o pedaço, eu espero muito que o Chico não fique chateado comigo. Eu quero muito tocar o pedaço, que é esse pedaço que já tá enorme. Eu nem vou mostrar o Twitter. Se vocês quiserem, vai lá no meu Twitter, que tem lá o texto que eu fiz pra falar um pouco dessa história. Eu acho que já tem muita coisa lá. Eu vou mostrar aqui não. Eu quero muito tocar essa parte do podcast, porque pra mim resume grande parte do que eu penso. Chico, por favor, não me mate, não me dê um strike, não me processe. E outra coisa, o trabalho do Chico é muito legal, então vai lá ver os podcasts, já tem vários podcasts que ele faz, e você pagando, você ajuda a ele a continuar produzindo conteúdo. Também você ainda de quebra pode ouvir todos os episódios do podcast sempre quando eles saírem. Eu não sei se esse episódio já saiu, eu acho que não. Pra quem não pagou, eu vou tocar 1 minuto e meio desse podcast pra te fazer querer lá continuar a ouvir. Estamos combinados assim? Estamos combinados assim. Ela sentiu que com o tempo foi perdendo o controle da própria vida. E até do próprio trabalho. Porque antes as pessoas viam um vídeo de 10 ou de 15 minutos. Mas daí a internet deu uma guinada. Agora, o que tá no YouTube não tá mais só no YouTube. Um vídeo que é postado lá pode ser picotado e acabar no TikTok, no Instagram ou até numa trend de Twitter. As pessoas passaram a expor cada vez mais sua opinião sobre trechos cada vez mais curtos. Parece que o contexto morreu, ou se não morreu, tá respirando por aparelhos. Mas porque foi o que a gente ensinou, que a sua opinião importa. Eu falei muito isso, sabe? Tipo assim, de você saber a sua opinião e ter não sei o quê. Só que, tipo assim, isso foi levado para um lugar que preciso se acalmar, sabe? Se acalmar. Eu vou usar a expressão se acalmar. Se acalme nisso aí. Calma. Não precisa toda vez dar opinião. Você não precisa nem ter uma opinião, sabe? É tipo assim... essa situação, qual a sua opinião? Nenhuma, não tenho opinião. Exato. E não vou falar nada, não vou nem falar que não tenho opinião, só vou sair daqui, ir embora para outro lugar e ali, ver se tem ali uma flor bonita para olhar, sabe? Sai daí, o povo quer a sua opinião. Não que o comentário seja ruim por si só, a questão é de quantidade mais do que de qualidade. Para ela, a internet virou um aterro de ideias. Tem opinião demais pra fato de menos. Eu não vou tocar mais não, eu ia tocar mais um trechinho, mas eu acho que eu termino por aqui. É isso, né, gente? Eu acho que talvez o grande debate maior que esse podcast poderia levantar é esse aqui. E não é sobre não ter opinião, não é sobre dizer quem pode ou quem não pode ter opinião, mas é a gente entender que as opiniões são opiniões. Todo mundo pode ter a sua opinião, todo mundo pode dizer o que acha, mas sem tentar destruir a opinião do outro. E também a gente ter a coragem, talvez perceber que a gente esteja errado, ou que a nossa opinião não está vendo algum ponto específico desse debate que falta pra gente. É óbvio que eu, sendo uma pessoa que não passou por muitas situações na vida, se incomoda talvez menos com esse discurso da Júlia e esteja aqui fazendo um vídeo falando que eu não vejo a romantização da pobreza no discurso dela. Mas uma pessoa que passou por isso, uma pessoa que já passou por isso na vida, uma pessoa que já passou por não ter uma comida em cima da mesa, talvez tenha um nervo muito mais
sensível pra olhar pra esse discurso e ficar puto com ela. Eu reconheço isso. E eu reconheço que eu acho que muitas vezes não, eu não tô... As pessoas, elas falam assim, a Beta, ela tenta ser sempre muito imparcial. A imparcialidade, ela não existe, gente. Ninguém é imparcial. Não existe imparcialidade. A gente pode tentar, o máximo possível, se munir de muitos argumentos, a gente se munir de muitos pontos de vista, e é isso que eu tento buscar aqui nesse canal, é assim, ver muitas pessoas falando de muitas coisas diferentes, até pra me alimentar e entender melhor qual é a minha opinião. E eu espero muito que vocês também queiram fazer isso quando estão aqui. Então, eu tenho certeza que a minha vivência me faz, talvez, a minha vivência de uma pessoa que não passou por muitas coisas, e a minha vivência também de conhecer muito esse outro mundo, dessa galera mais tilelê que larga tudo e vai morar no interior do não sei aonde, me faz ter uma visão um pouco mais positiva desse lugar. De entender que talvez ali as pessoas estão buscando uma outra maneira de viver. Mas uma outra pessoa que passou a vida inteira com muita dificuldade financeira e que com muita luta conseguiu chegar em algum lugar, conseguiu não passar mais dificuldade, essa pessoa vai olhar puta com raiva pra esse ponto da Jutjutsu, do tipo, logo essa pessoa que tem tudo, que teve tudo, tá abrindo mão pra não ter nada. Eu acho que esse debate, ele é muito profundo. Eu acho que é muito legal a gente estar trazendo esse debate e falando sobre isso, mas ao mesmo tempo, não dá pra ser imparcial. A gente deveria duvidar mais das nossas opiniões. Eu acho que talvez a grande fala desse vídeo seja essa. A gente tem que ter opinião, sim. A gente tem que buscar saber o que a gente acha das coisas. Mas talvez a gente tenha que ter um pouco menos de certeza e defender com um pouco menos de dente e de estômago as coisas que a gente acha. Não é porque eu discordo de uma pessoa que eu odeio ela, não é porque essa pessoa vive uma vida diferente da minha, que ela é péssima e eu não sou. O que tá na internet é só um recorte de uma coisa muito maior e de uma vida que a pessoa tá vivendo no off. Gente, vocês não têm ideia, vocês acham tantas coisas sobre a minha vida que tá tão longe da realidade, mas vocês veem só isso aqui que eu escolho mostrar pra vocês. E isso aqui que eu escolho mostrar pra vocês é só um pedacinho de quem eu sou. Eu sou muito mais do que isso. E eu sou muito mais incoerente e dicotômica e hipócrita do que vocês possam imaginar. Porque não só sou eu, é todo mundo. Então... Tchau, gente. Ai, cansei. Tomara que cortem um pedaço pra eu ser cancelada nesse vídeo, que sempre é isso. Vamos pegar uma frase aqui pra dizer que eu tô fazendo não sei o que eu sou isso e aquilo. Será que tem 2 quartos a casa da Jutjutsu? Mas sem ser suíte eu não vou querer não, gente.